Vamos lá, né? Boa noite a todos. E aí, como é que vocês estão, gente? Bem, passaram aí a semana bem. Hoje a gente encerra, né, mais uma função executiva que a gente trabalha, essa elementar, que seria a afetividade, né, suas alterações. A gente já falou alguns temas, né, nas aulas passadas. Já definimos um pouquinho sobre o que é, né, a vida afetiva, o que é a afetividade em si, né? Falamos também de alguns construtos importantes, né, que conseguimos definir e separar, né, da afetividade em si, né, que é o humor, né, ou aquele estado de humor onde a gente já trabalhou, né, alguns aspectos desse construto. Né. Também já falamos um pouquinho, né, das emoções, segundo o construto que faz parte dessa afetividade. A terceira, sentimento, onde a gente também trouxe alguns tipos de sentimentos que são esperados na agressividade, né, aquela alegria, né, outras tristezas, né, outros construtos que a gente pode atrair, né, pode acontecer dentro da vida, né, do cotidiano, pode ter vários tipos de sentimentos, né, e afetos, né, mais um construto que a gente trabalhou, e paixões. Né. E já trabalhamos algumas alterações, tipos de classificação, né, dessas emoções, né, aquelas também, né, algumas particularidades, né, com os transtornos dentro da afetividade em si, também algumas alterações de alguns tipos, né, tanto da emoção quanto da sentimento, né, e também algumas áreas, né, importantes, cerebrais importantes. Né? A gente iniciou na aula passada algumas áreas importantes. Né? Já terminamos, na verdade. Hoje a gente começa, né? Termina, na verdade, algumas alterações, né, da afetividade. Dentro dessas alterações da afetividade, a gente já começou em, né, as alterações do humor, né, onde a gente já falou na aula passada, dentro aí do humor, algumas alterações que a gente encontra, né, na afetividade do humor. Também já falamos dos sentimentos, né, algumas alterações do sentimento. E hoje a gente encerra, vai iniciar com a labilidade, né, e incongruência afetiva, né, que é uma outra alteração aí dentro do sentimento, tá certo? Mas espero que tenha ajudado vocês, né, dentro dessa aulas em si. Também, para quem não me conhece, meu nome é Matheus, eu sou psicólogo, gravo esses vídeos aí, tento mostrar a minha profissão para vocês, né? De como a psicoterapia ela trabalha, né? Mais precisamente aí dentro, né, da linha teórica da terapia cognitivo-comportamental. A gente já trabalhou a parte teórica, né, da terapia cognitivo-comportamental, né, as aulas anteriores, a gente começou, né, a parte teórica. Agora a gente está vendo alguns aspectos importantes dentro da psicopatologia, né, para após esses aspectos importantes dentro da psicopatologia, a gente começa aí a trabalhar a parte prática, né, onde a gente começa trabalhando com alguns transtornos, né, e após esses transtornos, como a terapia cognitivo-comportamental ela pode estar ajudando, né, os sujeitos a superarem suas dificuldades, as suas limitações acometidas aí pelos transtornos. Após, né, algumas jornadas de alguns transtornos que a gente vai trazer, a gente vai trazer a outra parte da terapia, né? E a terapia ela não é só, né, não só trabalha com transtornos, né? E mais autoconhecimento, né, mais voltado também, né, para outros aspectos, né? Não é só tratar em si, né, o transtorno em si. Tem um aspecto mais abrangente
dentro aí do processo, né? Mas a gente vai conversando em alguns aí aspectos importantes dentro aí da psicoterapia, né, da terapia cognitivo-comportamental. Mas isso não impede, né, de vocês também, né, se caso queiram trazer algumas curiosidades, né, dentro da terapia, né, algumas eh, situações que vocês queiram que eu traga, né, algum vídeo, faça, explico para vocês. E aberto também, né? No final dessas aulas, deixo o meu contato, meio que vocês podem utilizar também. Além de tirar dúvidas, né, também pode usar aí como solicitação de alguns vídeos, né, que vocês queiram que eu traga para vocês, certo? Estarei aí à disposição para ajudá-los aí da melhor forma possível, certo? Mas, né, sem mais delongas, né, já demorando um pouquinho nessa parte introdutória, a gente começa a nossa aula de hoje, né, encerrando esse aspecto, né, da afetividade após a nossa vinheta. A gente inicia, né, falando sobre a labilidade afetiva e a incontinência afetiva. O que isso quer dizer? Encontradas em amplo número de quadros psicopatológicos, a habilidade e incontinência afetiva são os estados nos quais ocorrem mudanças súbitas, né, e emotivas do humor, sentimentos ou emoções. A labilidade afetiva, o indivíduo oscila, né, de forma abrupta e rápida e inesperada de um estado afetivo para o outro. O paciente está falando de algo ameno, né, e começa a chorar, por exemplo, né, passando aí logo a seguir a sorrir de forma tranquila. Daí, a pouco volta a chorar. Né, tem essa oscilação, digamos assim, entre um estado afetivo de humor afetivo, né, de humor assim, alegre, né, sentimento de alegria, para um sentimento de tristeza, né, de começar a chorar e após, né, logo curto período volta aí de forma mais tranquila, volta a sorrir, né, tem essa incongruência, essas oscilações de certo? Na incontinência afetiva, o indivíduo não consegue conter de alguma forma, alguma na sua reação afetiva. A resposta afetiva ocorre geralmente em consequência a estímulos apropriados, mas é sempre muito desproporcional. A labilidade e a incontinência afetiva são consideradas formas de hiperestesia emocional, indicando exagero na adequação da reatividade afetiva, certo? Podem ocorrer em quadros de depressão, mania, estados graves de ansiedade e também na esquizofrenia. Entretanto, apesar de serem frequentemente encontrados na mania, deve-se lembrar, né, de que tanto a labilidade como a incontinência afetiva são sintomas que podem estar associados a quadros psicoorgânicos, né, como encefalites, tumores cerebrais, doenças degenerativas do sistema nervoso central, síndromes frontais e a síndrome pseudo bulbar, né, entre outros transtornos psicoorgânicos, digamos assim. Nesse sentido, o riso patológico, não choro patológico, ocorre como episódios imotivados de choro e riso intensos e abruptos, né, de curta duração, em forma de crises, associados geralmente a lesões ou disfunções neuronais. Tais lesões podem ocorrer tanto no tronco cefálico, né, implicando sobretudo no núcleo da ponte, como também no cerebelo, né, relevando a importância da ponte e do cerebelo na modulação dos dispositivos do riso e do choro. O riso ou o choro patológico ocorre em doenças como paralisia pseudolumbar, né, vascular, esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla e lesões vasculares difusas. Dito isso, a gente começa agora falando um pouquinho, né, sobre redução dos afetos nas psicoses. A gente vai trazer algumas psicoses aqui e trabalhar e nessa redução aí
dos afetos nessas transtornos, né, da psicose. Né? As psicoses, sobretudo na esquizofrenia, pode haver vários quadros, né, de redução dos afetos, hipomodulação, distanciamento, pobreza, né, empobrecimento, embotamento também e devastação, né, afetiva. Eles são apresentados a seguir. E a gente começa falando sobre a hipomodulação afetiva. O que isso quer dizer? Trata-se da incapacidade do indivíduo de modular a resposta afetiva de acordo com a situação existencial, indicando rigidez na sua relação comum. Verifica-se a hipomodulação do afeto, sobretudo em pacientes com esquizofrenia, mas também em alguns quadros depressivos graves, transtorno de personalidade esquizotípica, esquinose ou obsessivo-compulsiva em alguns indivíduos com demências. Já no distanciamento afetivo, né, de proveza do sentimento, perda que ocorre, né, a perda progressiva e patológica das vivências afetivas. Há aqui, né, um empobrecimento relativo à possibilidade de vivenciar alternâncias e variações sutis na esfera afetiva, que ocorrem nos síndromes psicoorgânicas, nas demências e alguns pacientes com esquizofrenia. Já no embotamento afetivo e na devastação afetiva, ocorre, né, a perda profunda, né, devastação em si, de todo tipo de vivência afetiva, né, diferentemente da apatia, que é basicamente subjetiva. O embotamento afetivo é observável, constatável por meio da mímica, né, da postura e da atitude do paciente. Ocorre em geral nas formas negativas e deficitárias da esquizofrenia, certo? Agora a gente fala um pouquinho, né, dos afetos qualitativamente alterados nas psicoses. Foram descritas também várias alterações dos afetos, sobretudo na esquizofrenia, que revelam mudanças afetivas qualitativas com caráter, né, distinto do que ocorre na vida afetiva normal. São elas: ambivalência afetiva, inadequação do afeto ou paratimia e neotimia, certo? Na ambivalência afetiva, ela descreve a experiência de sentimentos opostos em relação a um mesmo estímulo ou objeto, né? Sentimentos que ocorrem de modo simultâneo. Assim, o indivíduo sente ao mesmo tempo ódio e amor, rancor e carinho por alguém. Quando ocorre de forma radical e intensa, a ambivalência afetiva caracteriza um aspecto importante da experiência afetiva de alguns pacientes, como a esquizofrenia. Né? Ela indicaria um processo de cisão radical do eu, né, de desarmonia profunda das vivências psíquicas. A essa desarmonia intrapsíquica fundamental na esquizofrenia, o psiquiatra Viviense, né, Herwinstein, né, denominou como ataxia intrapsíquica. Deve-se distinguir entre a violência afetiva de quadros psicóticos, esquizofrênicos e a ambivalência afetiva normal, presente também na experiência afetiva de pessoas sem psicoses, que vivenciam sentimentos contrários ao mesmo tempo. Nesse sentido, o poeta romano Capito afirma que odeio e amo. Por quê? Você sabe, você quer saber. Não sei, mas sinto assim. E isso me apavorita, né? Também tomar muito cuidado aí nesse diagnóstico. Né? Essa violência afetiva, né, pode ocorrer também em pessoas sem a psicose em si. Né? Cuidado aí para não rotular o sujeito, né, com psicose sendo aí ele apresenta a violência afetiva, mas não apresenta uma psicose em si, certo? Já na equação do afeto ou paratimia, né, é uma reação completamente incongruente a situações existenciais ou a denominados conteúdos ideativos, relevando desarmonia profunda na vida psíquica em si. Contradição profunda entre a esfera ideativa e a afetiva.
A inadequação do afeto pode ser observada tanto na esquizofrenia, né, como também nos transtornos aí de personalidade esquizotípica. Já a neutimia é a designação para sentimentos e experiências afetivas inteiramente novos, né, vivenciados por pacientes em estado psicótico. Né, são afetos muito estranhos, né, e bizarros para a própria pessoa que o experimenta. Né, faz parte da experiência peculiar e radicalmente diferente da esquizofrenia. Nessa linha, né, o psicopatólogo espanhol Valentino João José Lopes, né, denominou esquizofrenia um tipo de experiência afetiva radicalmente nova, ameaçadora e estranha de pacientes com esquizofrenia, geralmente no período que antecede o surgimento de um delírio. Agora a gente começa, né, falando um pouquinho nosso último tópico, né, um pouquinho sobre o valor diagnóstico desses transtornos em si, certo? Segundo Castilha, né, Del Pino, perdão, não há, né, transtorno mental, condição psicopatológica no qual não esteja afetado, primária ou secundariamente, o sistema emocional da pessoa. A seguir será abordado de forma resumida, né, o valor diagnóstico dessas alterações afetivas nos quadros de transtornos primários do afeto, né, depressão, mania. Seguindo, né, de alguns aspectos da afetividade, tanto na esquizofrenia como também nos transtornos de personalidade e nas alterações afetivas aí, os transtornos neurocognitivos, sobretudo também nas demências, certo? A gente começa falando aí no transtorno depressivo, certo? No transtorno depressivo, né, praticamente todas as alterações afetivas negativas podem ser vivenciadas. A tristeza pode ser mais ou menos central, né, intensa e explícita, podendo haver também, né, entretanto, a depressão sem tristeza, mas com outros sintomas de depressão. Ficar atento aí né, no que aparece dentro do diagnóstico, certo? Sentimentos de culpa e arrependimento eles são frequentes. A autoestima geralmente é ruim ou péssima. Os pacientes fazem acusações a si próprios insistentemente, podendo nos quadros mais graves, ter ideias delirantes de culpa, castigo ou condenação. O indivíduo com depressão tende a olhar mais para o passado do que para o presente e o futuro. É o que foi e não deveria ser, ou o que foi e ocasionou no presente sua condição lamentável e intolerável. Vive um constante lamento ante a impossibilidade de mudar as coisas. Apresenta né, desesperança, às vezes total, né, nada vai melhorar, não tem uma saída. Né, diante de tudo isso, as ideias de planos suicidas surgem, né, com uma considerável frequência. Já na mania, né, ela se caracteriza por um humor alegre, né, às vezes eufórico ou exaltado. Outras vezes o humor alegre é substituído pela irritabilidade, né, ou pela agressividade, sobretudo ao longo do maníaco, né, quando o indivíduo se sente frustrado ou impedido de realizar seus desejos e ideias. O paciente tende aí a sentir o seu eu, né, expandido, né, relaxando e poderoso. Seu sentimento corporal vital pode ser muito positivo, né? Jamais me senti tão bem assim. Né? Já na esquizofrenia, nas fases agudas ou nos surtos de esquizofrenia, podem surgir, nos primeiros momentos, sentimentos de estranhamento, a sensação de que o mundo, as coisas e o próprio eu são diferentes, modificados ou carregados com significações esdrúxulas ou incompreensíveis. Também, nesse sentido, o paciente pode ter experiências de neutimia e ambivalência, né, afetiva, como já foi discutido na aula, durante essa aula. Né? Nesse estado de mudança do mundo e do eu, podem surgir sentimentos de alguma perplexidade patológica, né, que ocorre em maior ou menor grau. Essas experiências geralmente pré-delirantes, antes ou no começo do surgimento dos sintomas produtivos das psicoses, são conhecidos como humor delirante. Sentimentos e vivências recorrentes à perseguição e segurança ao longo da evolução do transtorno marcam muitos quadros de esquizofrenia, né? Os quadros nos quais
aquele delírio de perseguição e alucinações audioverbais, né, com conteúdos persecutórios, perdão, incrementam mais ainda os sentimentos difusos de insegurança e perseguição, gerando um círculo, né, vicioso nas relações entre os afetos e os sintomas positivos da psicose. E com o avançar, né, da esquizofrenia, após os primeiros anos ou décadas dessa psicose, pode surgir uma mudança qualitativa da afetividade, em que a apatia, a adenonia, né, a hipomodulação do afeto, certo distanciamento e diferença afetiva encaminham o sujeito para um estado afetivo mais grave, né, com um verdadeiro embotamento e vazio afetivos. Entretanto, né, tal redução e aplaimento da afetividade é acompanhada de forma aparentemente paradoxal de hipersensibilidade a estímulos afetivos que pode gerar sofrimento, disforias e incremento, né, de sintomas, né, positivos como alucinações ou delírios, né. Por sua vez, tais alucinações ou delírios podem incrementar o humor ansioso, o medo, a disforia e as sensações paranoides, né, gerando um círculo também vicioso. Já nos transtornos de personalidade, a gente vai trazer, tem vários, né, transtornos, a gente vai trazer do borderline, né, pode-se verificar uma frequência maior de humor disfórico, né, sentimentos crônicos ou decorrentes de vazio. Assim, na depressão associada frequentemente a esse transtorno de personalidade borderline é descrita como depressão com sensação de vazio interno, né, humor e as reações afetivas podem ser descontrolados, muito instáveis, revelando assim, né, a dimensão de impulsividade associada a esse transtorno de personalidade. Já nos transtornos de personalidade distrônica, né, verifica-se com alguma frequência um humor infantilizado, superficial, com alta vulnerabilidade a estímulos emocionais do ambiente. Nos transtornos de personalidade esquizoide e esquizotípica podem ocorrer vivências afetivas próximas ao descrito para a esquizofrenia, perplexidade, incremento de sentimentos de desconfiança e hipersensibilidade a estímulos emocionais ou distanciamento, né, e certo aplaimento, né, afetivo. Agora a gente começa trazendo, né, um pouquinho, né, da demência em si, né, e algumas outras condições neuropsiquiátricas, né, que a gente encerra para a gente poder encerrar a nossa aula de hoje, certo? Nos vários quadros diferentes, das diferentes formas, né, de demência, as alterações do humor, das emoções e dos sentimentos são consideravelmente frequentes, ocorrendo ao longo da demência em cerca de 60 a 80% dos pacientes. A apatia e o humor deprimido são os sintomas mais frequentes. As alterações afetivas podem ser difíceis de ser identificadas, sobretudo em quadros já bem instalados e nos quadros avançados de demência. Tais alterações podem se expressar em comportamentos como a aparência triste, né, ou chorosa, recusa alimentar, perda de peso, né, queixas físicas múltiplas, né, irritabilidade e agressividade e agitação psicomotora, diminuição do interesse de prazer, né, pelas coisas, insônia, hiperinsônia, né, fadiga excessiva e falta aí de energia em quase todos os dias. No delírio cognitivo leve, podem ocorrer apatia, ansiedade, depressão, irritabilidade e mesmo frequente na euforia. Depressão e apatia, ou a apatia isolada, são preditores, né, da conversão, né, do delírio cognitivo leve em demências. Na demência de Alzheimer, por exemplo, cerca de 80% dos pacientes podem apresentar sintomas depressivos ao longo da doença, sendo o humor triste e a diminuição de prazer nas atividades diárias elementos importantes para o diagnóstico de depressão na demência de Alzheimer. Entretanto, na demência de Alzheimer também é difícil diferenciar a apatia, né, de outros sintomas depressivos. Nas demências vasculares, além da apatia e da depressão serem também frequentes, também a labilidade afetiva é particularmente encontrada nas fases iniciais da demência. O corpo de Lee, por exemplo, a depressão pode também ser frequente
e assemelha aí na demência de Alzheimer. Nas demências frontotemporais, a depressão é igualmente frequente, afetando cerca de 40% dos pacientes. Os sintomas característicos incluem apatia, diminuição de energia, hiperfagia, que é comer em excesso, e autoestima elevada ou preservada de forma inapropriada. Esse sintoma é raríssimo, né, nas depressões sem demência. Em outras condições neuropsiquiátricas, sintomas afetivos são também frequentes, né, doença de Parkinson, além dos sintomas não motores, como alterações de olfato e no sono, também ocorre com frequência a depressão, fadiga e apatia. Assim, caracteristicamente, sintomas afetivos podem, sim, né, da mesma forma que os sintomas motores, flutuar ao longo do dia. A prevalência de sintomas depressivos na doença de Parkinson é de 20 a 50%, nos quais predizem, né, progressão mais rápida dos sintomas motores ou mais déficits cognitivos posteriores. A doença de Wilson, né, a apatia, agressividade e desinibição são frequentes. A depressão pode ser diagnosticada em até 40% dos casos, e a taxa de suicídio da doença de Hutchinson é 4 vezes mais alta do que na população geral. Né, na desagregação córtico-basal, depressão, em 73% mais ou menos, é mais comum que a apatia, né, 40%. A apatia, sim, é também um sintoma consideravelmente frequente também após acidentes vasculares cerebrais e traumas cranianos. Assim, né, a gente encerra nossa aula de hoje. Encerramos em si, né, esse função executiva, função alimentar. Na próxima aula a gente vai trabalhar mais função alimentar. Tá aí meu e-mail, né? Essa é a forma que vocês têm para entrar em contato comigo. Fiquem à vontade para tirar dúvidas, né, fazer alguma sugestão de novos vídeos. É isso aí, e aí à disposição, certo? Para ajudá-los da melhor forma possível, tá certo? Mas muito obrigado pela atenção. Espero que tenha ajudado vocês, né, a ajudar, né, a esclarecer, né, mais uma função elementar importante para a gente estar trabalhando. Bons estudos, né? Um grande abraço e nos vemos na próxima aula. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Fui!